O sistema nervoso é responsável por coordenar as funções do corpo e permitir a interação com o ambiente. Ele é dividido em duas partes principais: o sistema nervoso central, que inclui o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que conecta o sistema central ao resto do corpo. Os neurônios são as células que transmitem impulsos elétricos, permitindo comunicação rápida. Esse sistema regula funções essenciais como movimento, sensações e até emoções, sendo fundamental para a sobrevivência e adaptação. O cérebro recebe, processa e interpreta os estímulos que chegam até ele. A comunicação entre os neurônios pode ocorrer por meio de sinapses elétricas ou por meio de sinapses químicas, onde ocorre a transferência de neurotransmissores, que são substâncias neuroquímicas como dopamina e serotonina. O sistema endócrino é uma rede de glândulas que produzem hormônios, regulando diversas funções do corpo como crescimento, metabolismo e humor. As principais glândulas incluem a hipófise, tireoide, pâncreas e adrenal. Os hormônios são liberados diretamente na corrente sanguínea, onde atuam em órgãos-alvo. Esse sistema é crucial para a manutenção do equilíbrio interno, conhecido como homeostase, e influencia processos como o ciclo menstrual, resposta ao estresse e controle do açúcar no sangue. Um hormônio bastante conhecido é o GH ou somatotrofina, relacionado ao crescimento. O sistema urinário é responsável por filtrar o sangue, remover resíduos e regular o equilíbrio de água e eletrólitos. Composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra, ele produz urina para a excreção. Os rins filtram o sangue enquanto a bexiga armazena a urina até a eliminação. As pedras nos rins ou cálculos renais são formadas por cristais que se acumulam nos rins, por exemplo, o oxalato de cálcio. O sistema digestivo é responsável pela quebra dos alimentos e a absorção de nutrientes. Começa na boca, onde a mastigação e a saliva iniciam a digestão. Depois, o alimento passa pelo esôfago até o estômago, onde é misturado com ácidos e enzimas. Em seguida, no intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes, enquanto o intestino grosso absorve água e forma as fezes. O fígado e o pâncreas também desempenham papéis essenciais na produção de bile e enzimas digestivas, facilitando o processo. A absorção no intestino ocorre principalmente no intestino delgado, onde nutrientes como aminoácidos, açúcares e gorduras são absorvidos pela parede intestinal e transportados para a corrente sanguínea. Isso é facilitado graças às vilosidades e microvilosidades das células intestinais. O sistema respiratório é responsável pela troca de gases, permitindo a entrada de oxigênio e a saída de dióxido de carbono. Ele começa nas fossas nasais, onde o ar é filtrado, aquecido e umedecido. Em seguida, passa pela faringe, laringe e traqueia, chegando aos brônquios e bronquíolos nos pulmões. Nos alvéolos, que são pequenos sacos de ar, ocorre a troca gasosa, onde o oxigênio é absorvido pelo sangue e o dióxido de carbono é eliminado. O diafragma e os músculos intercostais ajudam na ventilação, garantindo que o corpo receba o oxigênio necessário para suas funções vitais. A ventilação refere-se ao processo mecânico de movimentação do ar para dentro e fora dos pulmões, ou seja, a troca de ar entre os pulmões e o ambiente. Já a respiração pulmonar é o processo químico que ocorre nos alvéolos, onde o oxigênio é trocado pelo dióxido de carbono no sangue. Resumindo, ventilação é movimento de ar e respiração troca gasosa. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório é responsável por transportar sangue, nutrientes, oxigênio e hormônios pelo corpo. Ele é composto pelo coração, vasos sanguíneos, no caso artérias, veias e capilares, e sangue. O coração bombeia o sangue que circula nas artérias, oxigenando os tecidos e retornando pelas veias. Esse sistema é fundamental para a manutenção da homeostase, regulando a temperatura e o equilíbrio dos fluidos, além de desempenhar um papel crucial na defesa imunológica. O ciclo cardíaco é o processo de contração e relaxamento do coração, dividido em duas fases, diástole e sístole. Durante a diástole, os átrios se enchem de sangue e as válvulas se abrem. Na sístole, os ventrículos se contraem, bombeando sangue para os pulmões e o resto do corpo. Esse ciclo é essencial para manter a circulação sanguínea eficiente. O sangue desempenha várias funções essenciais, transportando oxigênio e nutrientes. Além disso, remove dióxido de carbono e resíduos, regulando a temperatura e pH, além de defesa imunológica contra infecções.
As células de defesa ou células do sistema imunológico são essenciais para proteger o corpo contra infecções e doenças. Principais tipos incluem linfócitos, fagócitos e células NK. Essas células trabalham em conjunto para identificar e eliminar ameaças, mantendo o corpo saudável. As células animais são células eucarióticas caracterizadas pela presença de um núcleo definido e organelas envoltas por membranas. Elas têm algumas características distintas: membrana plasmática, núcleo, organelas. A membrana plasmática controla a entrada e saída de substâncias. O núcleo contém o material genético e controla as atividades celulares. E as principais organelas são mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos e citoesqueleto. As células animais não possuem parede celular, cloroplastos ou grandes vacúolos, que são encontradas em células vegetais. O núcleo é uma organela encontrada em células eucarióticas que contém o material genético da célula, o DNA. Ele desempenha várias funções importantes, como armazenamento de DNA, controle celular e transcrição. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que carrega informação genética. Ele é composto por duas cadeias em forma de dupla hélice com nucleotídeos que contêm uma base nitrogenada, um açúcar desoxirribose e um grupo fosfato. As bases nitrogenadas se emparelham de forma específica, adenina com timina e citosina com guanina, formando a sequência que codifica as características hereditárias dos organismos. O genoma é o conjunto completo de material genético de um organismo, incluindo todos os seus genes e sequências de DNA. Ele contém as instruções necessárias para o desenvolvimento, funcionamento e reprodução do organismo. A embriogênese é o processo de desenvolvimento do embrião desde a fertilização até a formação de um organismo completo. Esse processo envolve várias etapas fundamentais, desde a fertilização, segmentação, blastulação, gastrulação e organogênese. A embriogênese é um processo altamente regulado e complexo, essencial para o desenvolvimento saudável do organismo. A fertilização é a união do óvulo e do espermatozoide formando um zigoto. A segmentação é quando o zigoto começa a se dividir em células menores chamadas blastômeros através de mitoses sucessivas, formando uma estrutura chamada mórula. A mórula se transforma em um blastocisto que possui uma cavidade interna, blastocele, e duas partes principais, o embrioblasto e o trofoblasto. A gastrulação, por outro lado, é quando o blastocisto se organiza em três camadas germinativas, ectoderma, mesoderma e endoderma, que darão origem a diferentes tecidos e órgãos do organismo. A importância do ensino de anatomia na educação básica se manifesta em várias áreas. O ensino de anatomia ajuda os alunos a entenderem como seus corpos funcionam, promovendo a maior conscientização sobre saúde e bem-estar. Conhecimento sobre anatomia e fisiologia pode incentivar hábitos saudáveis como alimentação equilibrada e atividade física, além de informar sobre a prevenção de doenças. Estudar anatomia envolve análise e compreensão de processos complexos, o que desenvolve habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas. A anatomia se relaciona com outras disciplinas, como biologia, química e educação física, proporcionando uma abordagem integrada ao aprendizado. Introduzir a anatomia na educação básica pode despertar o interesse por carreiras na área da saúde, incentivando os alunos a considerarem profissões como medicina, enfermagem e fisioterapia. Agora, analisemos também que estudar genética é fundamental para entender a hereditariedade, a variabilidade dos seres vivos e os mecanismos que regem a transmissão de características de uma geração para outra. A importância da ciência na sociedade é imensa. Ela nos proporciona tecnologias que facilitam nosso cotidiano, desde medicamentos que salvam vidas até inovações que melhoram a comunicação. Além disso, a ciência desempenha um papel crucial na resolução de problemas globais como as mudanças climáticas, a saúde pública e a segurança alimentar. A educação sobre doenças também promove a conscientização sobre questões de saúde pública, como a epidemia de obesidade e a importância de saúde mental. Ao abordar esse tema, os alunos não apenas aprendem a cuidar de sua própria saúde, mas também a entender a importância da saúde coletiva. Esse conhecimento pode moldar comportamentos saudáveis ao longo da vida e capacitar os alunos a tomar decisões informadas, contribuindo para uma sociedade mais saudável e consciente. Observe que neste único vídeo você pode aprender sobre os principais sistemas do corpo humano, que são componentes das ciências biológicas, ou seja, da biologia, por exemplo, do ensino médio. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, nervoso, endócrino, digestório e também imunológico. Curta o vídeo e se inscreva no canal.